Vamos lá, né? E aí, olha, para começo de história, peguem logo um caderninho ou peguem uma página do Word, que hoje a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai começar, de fato, a começar a produzir e tirar o artigo científico da cabeça e do próprio papel, né? Então, assim, as aulas são contínuas, então quem perde uma aula vai meio que ter que ter um esforço a mais para poder acompanhar a turma. E como eu falei, eu não tenho condição de estar voltando o conteúdo. E como eu disse na primeira aula, a gente não vai esmiuçar tudo que vocês viram lá em pesquisa 1. Em pesquisa 1, vocês já viram todo o conteúdo bem detalhado que o professor, acho que foi Alberto que deu para vocês, né? Ou foi Alberto ou foi Luiz, alguma coisa assim. E aí agora a gente vai. Foi Alberto. Foi Alberto, né? Pronto. E aí agora a gente vai retomar, pincelar, lembrar que é para vocês caírem em campo. Então a pesquisa aplicada 2 é algo assim mais aplicado, de fato, mais direcionado, mais experimental. Então vamos lá. Peguem seus caderninhos, sua página no Word e vamos meter bronca de começo. Hoje, a semana passada, se lembra que eu trouxe algumas temáticas para vocês, não foi? Baseado lá no livro de Raimundo Nonato. Então, tem vários temas, tem várias áreas, muitas coisas que não foram exploradas ainda, não é? E aí hoje a gente vai revisitar o secretariado, né? Inclusive, vocês vão voltar ao primeiro período, né? Voltar à disciplina de técnicas 1, que é onde a gente vê aquela coisa mais inicial. Então hoje é isso aí, a gente vai revisitar, dar um passeio geral assim da profissão, que é também para vocês irem se lembrando de alguns conteúdos, de algumas problemáticas, tá certo? À medida em que vocês tiverem assim, alguma provocação, se manifestem, abram o microfone, coloquem no chat. Eu estou aqui com estou com um tablet, então eu consigo acompanhar o chat de vocês. Vão se manifestando, mesmo que você já tenha o seu tema, tenha a sua ideia, mas dê a sua opinião, fale alguma coisa que aí pode ajudar o coleguinha, que ainda não está bem definido, tá certo? Então a gente vai revisitar o secretariado, e aí obviamente que contamos com a participação de vocês. Primeiro, né? Quem é o secretário executivo? Já começa daí, um problemático. Quem é? Embora a gente estude, se forme, se faça pós-graduação, siga a carreira como secretário, mas assim, às vezes parece que não é tão fácil responder quem é o secretário executivo. Parece que não há um senso comum dessa comunidade secretarial de dizer quem somos nós. Talvez possa ser um problema de pesquisa, né? Dessa falta de compreensão, dessa falta de compreensão unânime. Oi? Identidade. Oi, uma falta de identidade, eu acho. Falta de identidade. Então, talvez seja um problema para vocês investigarem, tá certo? Quem é o secretário? Quem é o secretário na visão dos estudantes? Quem é o secretário na visão dos professores que dão aula no curso, inclusive os que são formados em secretariado e os que não são? E dá para fazer essa comparação, né? Que a gente tem percepção aí do que é essa formação, tanto de um lado quanto do outro. Quem é o secretário executivo para aqueles que já estão no mercado? Olha, esse dá um artigo legal, hein? Dá um artigo bom. E o interessante é que, assim, às vezes eu faço essa aula, mas a dinâmica da aula é muito diferente. O ao vivo com vocês é outra coisa. Então, tem muitas ideias que vai surgindo aqui, alguns insights, e que eu não tinha pensado, não estava programado, mas simplesmente a coisa vai fluindo, né? Deus vai dando, assim, aquela inspiração, aquela iluminação, e eu vou colocando aqui para vocês. Então, quem quiser aí, vai pegando, vai anotando, porque agora realmente está ficando gravado, né? Mas normalmente eu não consigo me lembrar depois, porque a inspiração ou você anota ou depois você pega. Então, para começar daí, né? Quem é o secretário executivo?
Aí a gente tem as nossas as legislações, né, que regem o secretariado. A lei de regulamentação profissional, que temos também o nosso Código de Ética, que já foi publicado há vários anos atrás, né, em 1989. Temos também as diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes são aquele documento que norteia a criação dos cursos de graduação, dos cursos técnicos, certo? Em que vai dizer quais são as áreas em que tem que constar na formação do profissional. É nessas diretrizes curriculares que vai dizer, olha, tem que ter disciplina de sociologia, de economia, de comunicação, disciplinas específicas de secretariado, e aí a gente entra num buraco enorme, né? O que se entende por disciplinas específicas de secretariado? Então, as diretrizes curriculares pode não ser tão antiga, 2005, mas a gente, ou pelo menos uma parcela dos professores e profissionais, já consideram que as diretrizes curriculares estão desatualizadas. Já consideram. Então, estão desatualizadas em quê? Desatualizadas em quê? É uma problemática. De que forma que a gente pode atualizar essas diretrizes curriculares para que haja uma uniformização, dentro do possível, dessa formação profissional de secretariado executivo? Por que é que tem uma disparidade? Ou será que realmente tem uma disparidade? Como será a formação do currículo lá no Norte? Como será a formação do currículo do secretariado aqui no Nordeste? Como será a formação do currículo lá no Sul? Há uma diferença. O que é que se difere? Um explora mais os idiomas. Por que será? Será que é algo cultural? É algo da região? Ou será porque realmente tem demanda? Ou será que é porque é aquele estereótipo, né, de que quem é formado em secretariado porque sabe algum idioma, inglês, espanhol, francês, por aí vai. Então, até que ponto, de fato, essas diretrizes elas podem colaborar para essa uniformização do profissional e tudo mais. Então, é algo que vocês podem refletir nesse sentido. Talvez olhar para essas documentações, vocês digam assim, eu queria algo que se aproximasse mais da minha atuação, eu queria algo que eu pudesse estudar ali, tipo uma assessoria, porque eu já vou conhecer naquele ambiente e tal. Mas pense na contribuição também científica que vocês podem deixar para o campo do secretariado, entendeu? Principalmente quando são pesquisas inéditas, quando são pesquisas originais, que ainda ninguém investigou, ou que ainda merecem um tratamento melhor. Considerando que a gente está aí, né, impulsionado pela UEPSEC, tentando promover essa discussão de atualização das DCNs, obviamente que os estudos que forem publicados referentes a isso serão citados, serão considerados, porque é algo que já está meio que antecipando a gente nesse cenário, né? Então, enfim, fica essa provocação. E detalhe, né? O curso de administração teve as diretrizes curriculares atualizadas esse ano. Ou esse ano foi o ano passado. Aí, tipo, as nossas diretrizes, elas eram muito próximas, bem parecidas. Tanto que do curso de administração é do ano de 2004. Eu acho que é 2004. E a gente é 2005. Então, assim, parece que estão um copiando o outro. Assim, bem parecido mesmo. E agora eles atualizaram. Atualizaram o quê? Entendeu? Aí a gente tem também no secretariado, né, as nossas entidades representativas. E aí eu pergunto a vocês, né, quem se lembra dessas entidades representativas? Quem é que se lembra? Quem lembra? Ninguém. Temos a FENASEC, né? A gente não tem conselho, é também uma problemática aí, inclusive tem alguns estudos falando sobre o impacto da ausência do conselho. Temos a FENASEC, então, temos os sindicatos, temos a ABPSEC e temos os centros acadêmicos. Às vezes a gente esquece que o centro acadêmico é também uma entidade representativa dos estudantes, então eles precisam estar nesse centro, eles precisam ser ensinados também em sala de aula. E aí a FENASEC e o sindicato,
eles têm essa representação no mercado de trabalho, né, mais fortemente no mercado de trabalho, em que eles fazem negociação, de salário, convenção coletiva, essas coisas. A BPSEC, por sua vez, ela tem a representação dos profissionais e professores que são pesquisadores, né? E os centros acadêmicos têm a representação estudantil nas universidades e tal. Então, depois vocês podem olhar lá no site da federação, né, como é que se dá essa atuação da federação, atua em quê, fazendo o quê, e se realmente atua, enfim, para vocês irem problematizando. O sindicato na Paraíba, como vocês sabem, né, estão agora relembrando, ele está fechado, continua fechado desde 2007. E aí, será que tem algum impacto para a nossa profissão, o fato da gente não ter mais sindicato? Aí a gente relembra as alterações das leis trabalhistas em 2017, né, que enfraqueceram os sindicatos. Então, será que realmente a gente tem que empreender um esforço para reativar o sindicato? Quem que está disposto para isso? Então, enfim. O sindicato, né, ele é uma organização que é criada para defender os nossos interesses, para representar e reivindicar melhores condições de vida, de vida e de trabalho dos nossos profissionais e tal. Então, o fato de ter dessas leis trabalhistas terem sido desatualizadas, terem sido atualizadas e terem enfraquecido os sindicatos, enfraquece toda essa luta social e luta trabalhista em prol do trabalhador, né? E obviamente que junto com a gente entram aí vários outros sindicatos. E aí tem um fato importante, né, que a gente vai trazer agora. Quem se lembra? Em 2009 aconteceu um divisor de águas na profissão de secretariado. Quem lembra? Eu sei que vocês lembram, eu tenho certeza, porque eu ensinei isso, pelo menos eu ensinei, acho que foi a turma de Anitta, eu fui professora no P1. Então, bora, eu quero todo mundo lembrando o que foi que aconteceu em 2009, que foi assim, aquele divisor de águas. Inclusive, eu não alterei nem a imagem, viu? A imagem do slide que eu utilizei lá no passado é a mesma de hoje. Bora, Jussara, Jordane. Estou aqui tentando lembrar da linha cronológica que a senhora construiu na aula. 2009 aconteceu, minha gente, algo assim que dividiu, meio que marcou o secretariado, antes de 2009, depois de 2009. O que foi que aconteceu? É grave, viu? Tecnologia, alguma coisa assim. É o que, Anitta? Tecnologia? Não. Lembrem-se que nós estamos falando das nossas entidades representativas. Falamos da FENASEC, falamos do sindicato, o que mais? Aquele negócio da lei da profissão, professora? Ai, meu Deus, regulamentação da profissão, Não, também não. Ai. Minha gente, vocês estão Eu tô tentando lembrar, mas não consigo. Vocês estão se formando. Daqui a pouco vocês não vão lembrar desses detalhes que são muito importantes. É um marco. Tá bom, então eu vou dizer, né? Já que ninguém lembrou, vamos lá. A convocação do SISU, do MEC, para alterar a nomenclatura, os cursos de secretariado. Não é? Então, eles chamaram a gente, toda a categoria, e disseram, olha, essa categoria ela é muito técnica, então não faz sentido ser um bacharel em secretariado executivo, a gente vai alterar e a gente vai colocar como tecnólogo em administração. Essa reunião foi em 2009, certo? E aqui, ó, vocês veem, né? Bernadette, que é a presidente da federação, Raimundo Donato Júnior, né? Inclusive ele teve uma fala assim, muito importante, assim,
que fez o jogo virar, certo? E eu estava aí, eu era representante estudantil, na época, em 2009, eu fazia parte do centro acadêmico, e esse menino que está aqui, deixa eu botar uma canetinha aqui, esse aqui, ó, ele também era estudante lá de Viçosa. E aqui são outras professoras, né, que a gente conheceu depois em seguida e tal. E aí a gente saiu dessa reunião se comprometendo com o MEC, né, e essa foi a fala de Raimundo Nonato, de que a gente ia em busca de uma cientificidade do secretariado, que a gente ia trabalhar, pesquisar mais, fazer produções científicas, para que a profissão ela não tivesse só esse olhar técnico, mas um olhar também científico, epistemológico, mais profundo. Certo? A gente não olhar apenas para o que o secretariado faz, mas por que ele faz, de onde a gente vem, quais são os pressupostos, inclusive pressupostos filosóficos da nossa profissão. Certo? Então, 2009, esse foi o marco, gente, em que chamaram assim a gente na orelha e disseram: profissão muito técnica, então vai ser tecnólogo. E aí, né, obviamente que os professores profissionais se mobilizaram, então foi criada a revista Gestão e Secretariado, que hoje é a melhor revista, melhor ranqueada na CAPES, da nossa área. Os grupos de pesquisa foram se fortalecendo, foram criando outros grupos de pesquisa e todo mundo se mobilizando, né? Por isso que até 2009 a gente tem muitos livros técnicos, muitos livros manuais, né? E a partir de então a gente difundiu ainda mais, a gente começou por uma rigorosidade científica, começamos a escrever melhor, a publicar em revistas melhores, a fazer estudos empíricos, observação, para estudar a profissão. E atualmente a gente vem aí nesse debate, né? Secretariado Científico é ciência, não é? E por que a gente não é? E como é que faz para a gente ser ciência? Por isso que a gente está aí organizando esse evento para tentar contribuir com essa discussão. E a mesa da segunda-feira, né, que é falando sobre a construção do conhecimento científico, a gente vai contar com a colaboração do professor Cristiano Bonô e Rosemary Marinho, que são nossos professores da área da filosofia, para nos ajudar a pensar como é que se constrói um conhecimento científico no secretariado, né? Em seguida, que é na terça-feira, a gente vai ter a colaboração do professor Alberto, que já vem pesquisando na nossa área e dizendo assim: olha, vocês precisam definir objetos de estudo, vocês precisam incorporar isso aí. Então, como é que se constrói um objeto de estudo? Será que as pesquisas que a gente tem publicado têm contribuído para desenvolver um objeto de estudo na área? Então, tudo isso, todas essas provocações surgiram a partir de 2009. Inclusive, o livro de Raimundo Nonato, que quase todos vocês usam nos trabalhos de vocês, ou usarão, é de 2009, certo? E aí vocês não podem esquecer disso não, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu olhar aqui para vocês. Deixa eu olhar para vocês, gente. Olha, só queria estar pessoalmente para olhar para a cara de vocês. Como é que vocês podem esquecer disso? Até hoje a gente vive remoendo nisso, lutando, estamos aí fazendo uma abaixo-assinado para a gente voltar a ser área do conhecimento. Então, assim, né? Todo o secretariado está se pautando nisso, a gente voltar a ser área de conhecimento, a gente ter uma definição da identidade, ou não ter, talvez alguns enxerguem como problema, outros não enxergam como problema. Enfim, esse é o marco. 2009 foi o nosso marco no secretariado. E aí, obviamente, que a partir disso, em 2010, ocorreu o Encontro Nacional Acadêmico, né, que foi quando começaram essas discussões para se criar uma associação de pesquisa. Então, a BPSEC, né, que antes ela era uma sociedade, depois ela transformou-se em uma associação, que foi fundada em 2013, aonde a BPSEC ela foi fundada em 2013, aonde? Que estado? Minha gente, pelo amor de Deus, estou passada com vocês, viu? Estou passada. Vocês não lembram das coisas, minha gente. Vocês são tão novos, minha gente. E a gente fala tanto disso assim, com orgulho. Com orgulho. 2013, a BPSEC foi assim,
Oficialmente fundada, não, Minas não. Oficialmente fundada onde? Na Paraíba, minha gente. Na Paraíba. Em 2013, a UFPB, Secretariado, sediou o terceiro ENASEC. E nesse evento São foi Paulo. oficial. Não, eu acabei de dizer aqui, foi na Paraíba. E nesse evento no ENASEC, foi onde a gente assinou o estatuto e tudo mais, e foi reconhecida a firma, e a BPSEC surgiu na Paraíba. Vocês não podem esquecer disso não. Vejam quanto que nós fazemos parte dessa história. A UFPB faz parte dessa história, desse conhecimento, dessa busca pelo conhecimento científico em secretariado. Faz parte oficialmente. Então, diversos estudos sempre vai citar. 2013, criada na Paraíba. 2013, criada na Paraíba. Então, passando agora essas questões sobre as entidades, que inclusive vocês podem problematizar. Cadê? Isso aqui, ó. O objetivo da BPSEC é contribuir para a consolidação e aperfeiçoamento da pesquisa e secretariado. Aí pergunta, será que ela está fazendo isso? E está fazendo de que forma? E como é que ela pode melhorar isso? Se a gente comparar com uma associação que é mais antiga, o que é que essa outra associação faz que tem garantido a sua sustentabilidade, que tem de fato contribuído para a consolidação e aperfeiçoamento da nossa profissão na área? Hein? Então, é um campo de investigação também, inclusive questões de pertencimento à associação. Quantos professores e profissionais que são pesquisadores, publicam artigos científicos, mas não são filiados à BPSEC? Será que é somente um valor de uma anuidade que impede essa aproximação? Eu acho que não. Podem ter outras variáveis aí e a gente só sabe pesquisando. Aí, nessa questão da gente revisitar o secretariado, é óbvio que a gente teria que falar das nossas áreas de atuação. Então, pelo amor de Deus, quais são as nossas áreas de atuação? Bora? Assessoria, docência. Peraí, deixa eu me lembrar do resto. Empreendedorismo, gestão. Isso. Tá faltando um. Consultoria. Isso mesmo, minha gente. Consultoria, assessoria, cogestão, docência e empreendedorismo. Essa é a informação adaptada da nossa resolução, né, lá das DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais, porque lá não considera ainda a docência. Ou seja, a pergunta que eu fiz no início, atualizar o quê? Atualizar isso também, incluir a docência como uma área de atuação, para que a gente possa ter o respaldo de incluir disciplinas voltadas para a formação do professor, didática, essas coisas. A gente tem no Ceará tem uma disciplina de didática, uma disciplina optativa. E a gente tentou colocar aqui na UFPB agora, né, já que a gente estava atualizando nosso currículo, e a gente não conseguiu, né? Houve uma resistência, alguns professores não concordaram, disseram que não se prepara professor não, sabe? Então, tipo, que nunca viram isso em nenhum outro curso. Aí eu apresentei o currículo da UFC. E outra, ainda que no currículo da UFC não tivesse, a gente não tem que só copiar os outros, a gente tem que fazer o diferencial. E se a área de docência é possível da gente também estar ali em sala de aula, a gente tem que ter pelo menos uma disciplina em que dê essa base para o aluno que queira seguir, né? Então, a gente que quer seguir a docência, a gente tem que buscar outros caminhos. Aí faz a especialização, aí faz o curso de pedagogia para poder aproveitar esses conhecimentos na nossa atuação, quando a gente poderia dar essa disciplina, e aí cabe ao aluno cursar e dizer assim, não, eu quero seguir a docência. Ou então, não, eu não quero seguir a docência, eu quero seguir a assessoria, né? Enfim, tudo isso problemático. Então, vamos lá, né? Assessoria. Na assessoria, né, como vocês já devem saber, e vocês se lembram, vocês estão assim, né, bem empenhados, estudando bastante, então vocês se lembram, tem essa citação aí de Nonato Júnior,
em que ele diz que o profissional do secretariado, ele se destaca por ser um assessor. Como? Porque ele interliga as realidades, ele é o elo entre os conhecimentos, entre as pessoas, entre os níveis hierárquicos, certo? Então, o secretário, quando a gente é assessor, a gente está ali assessorando uma pessoa, assessorando uma organização, assessorando essa produção de conhecimento, assessorando diversos níveis hierárquicos. Então, é algo muito passivo de investigação. Por quê? Porque na assessoria, o secretário, ele pode ser assessor em diversos nichos. Seja assessor de um escritório de contabilidade, assessor em pequenos negócios, e aí tem uma variedade enorme. Assessoria de marketing, assessoria em escritório de advocacia, assessoria em uma clínica, em um consultório, em um hospital, assessoria acadêmica, assessoria na gestão universitária, assessoria nos projetos que a gente já trabalha de extensão, de pesquisa, assessoria em grandes empresas multinacionais, em fábricas. Em cada nicho desse, as atividades, se elas mudam, consequentemente, mudam esse exercício da assessoria. Mas muda o quê? O que é que difere uma assessoria nos pequenos negócios, ou, tipo assim, uma assessoria no supermercado, de uma assessoria no escritório de contabilidade? O que é que muda? Quais são as competências que são exigidas em um e não exigidas no outro? Quais são essas competências técnicas e comportamentais? De toda essa gama de assessoria, como é que a gente pode definir aí um fluxo de trabalho, processos? Então, eu lembro agora da dissertação do meu colega Raul, né, que você já conhece, que eu sempre estou com ele nos trabalhos, e a dissertação dele falou sobre processo de melhoria, sugestão de melhoria nos processos lá no setor onde ele trabalha, né, que é na Universidade Federal do Pará. Então, no único setor, ele fez a investigação com os secretários, né, colocou lá algumas atividades para que os secretários mesmos sugerissem alguma atualização, né, de como mudar lá os processos e atividades. Pronto, existem vários outros setores que a gente pode fazer isso. Né? Por quê? Porque a ausência de um fluxo de trabalho, a ausência de padronização do trabalho, ocorre algumas problemáticas. Então, que tipo de problema? Outro ponto, outra área de atuação que vocês quase não diziam, né? Quase, ficou lá bem escondidinha, lá no fundo do cérebro, mas ela saiu, é a consultoria organizacional e a consultoria em secretariado. Trouxe aqui a foto da nossa professora Simone Dias, que é da UFPE, porque, de fato, ela atuava como consultora, né? Há uma diferença aí muito grande entre assessoria e consultoria. Quais são? É bom investigar. Às vezes a gente confunde assessoria com consultoria. Então, é uma linha muito tênue, mas há uma diferença. E aí, ela trabalhava mesmo como consultora, então as empresas contratavam ela. E às vezes a gente pode achar assim, mas é difícil. Eu vou prestar consultoria de quê? Fazendo o quê? Dizendo o quê? Então, obviamente que ela se especializou em alguns assuntos e as empresas chamavam ela. Eu lembro de uma vez que ela deu uma consultoria numa universidade. Foi contratada porque era para investigar o clima organizacional, né? O que era que estava dificultando ali a harmonia entre a equipe, a produtividade. Então, ela foi, fez alguns trabalhos, fez uma pesquisa, e aí ela identificou alguns pontos que estavam dificultando ali, né? E é uma professora assim, que realmente ela tem prática de consultoria, então tem muita coisa para a gente investigar, inclusive tem poucos trabalhos sobre isso. Então, o secretário consultor, ele surge, quando é que ele surge? Quando a gente está trabalhando em determinado lugar e quando a gente observa alguma coisa que precisa de ajuste, algum problema ali. E aí a gente vai sugerir, apresentar um projeto em que a gente vai sugerir melhorias para que aquela empresa possa executar e resolver aquele problema. Então, o consultor, ele não coloca a mão na massa. Ele vai ali estudar, né, para dizer como resolver aquele problema. Então, obviamente que a gente vai ter que se especializar, minha gente. Porque, vamos dizer, chego numa empresa e a empresa diz assim, não, eu quero uma consultoria tua aqui para organizar meu arquivo.
Então, eu preciso saber a maioria dos métodos de arquivamento, a maioria, se não todos, e com detalhe, que é para eu poder dizer assim, olha, o método geográfico, ele é melhor do que o alfabeto. O método numérico vai ser melhor para você do que o alfanumérico. O método duplex vai ser melhor do que... Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Então, para ser consultor, você tem que ser especialista em determinada área de conhecimento. E aí, algumas sugestões aqui para vocês, né? A consultoria, né, em secretariado executivo, é para a gente propor inovação para facilitar os processos administrativos, como novo sistema de gestão eletrônica de documentos. Como é que faz isso? Ou ainda realizar consultoria em negociação com empresas estrangeiras. A gente tem aí os nossos idiomas, teoricamente, nossos secretários deveriam falar outros idiomas, então a gente participa dessa negociação com outras empresas. Como é que isso se dá, né? E aí, ao analisar também a realidade de um determinado setor da empresa, como marketing, finanças, recursos humanos, e a gente vai apontar ali os problemas e devidas soluções. Então, minha gente, vocês podem, inclusive, ir para uma empresa aqui, olha, gratuitamente aqui, eu trabalho da faculdade, então eu vou aqui passar uns dias aqui na tua empresa, eu vou observar, encontrar um problema e propor uma solução. E assim, você que tem essa vontade de atuar como consultor, vai criando sua experiência, vai fazendo seu nome. Então, a consultoria prestada pelo secretário executivo é uma consultoria em atividade de assessoria em reunião de negócio também, consultoria com elaboração e editoração de textos técnicos. Então, é procurar saber quem trabalha como consultor, quais são os tipos de serviços que presta. É que nem a questão do secretariado remoto. Quais os tipos de serviços que presta, como é que cobra, como é que capta cliente, como é que... Enfim. Trago para vocês um estudo aqui que foi realizado, né, sob a orientação do professor Joséine e junto comigo também, em que essa aluna, o TCC dela se baseou mesmo como um projeto de consultoria. E aí, olha o título: O secretário como consultor, um estudo sobre a imagem e posicionamento de uma empresa. Então, qual era o objetivo? Era apresentar o secretário atuando como um consultor empresarial. E aí, o que foi que ela fez? Ela avaliou a imagem e o posicionamento dessa instituição diante dos clientes. Então, quando ela fez uma pesquisa e ela perguntou assim, como era uma escola, então ela perguntou assim, quando a gente fala assim de escola aqui, qual é a primeira escola que vem na sua mente? Vou mandar, Bruno, um slide. Qual é a primeira escola que vem na sua mente? Aí a pessoa dizia, é a escola X, aí o outro dizia escola Y. E no final ela disse que essa escola aqui não estava bem posicionada. As pessoas ali, os pais dos alunos, eles lembravam mais de outras escolas do que dessa. Então ela fez pegou esses resultados e levou para a escola. Então, obviamente, que a escola, diante disso, tem que traçar novas estratégias de marketing, de divulgação, de se aproximar com essa comunidade. Foi um projeto de consultoria. E aí, trouxe aqui, só para vocês entenderem como foi essa metodologia, ela foi de fato para a rua, o público-alvo dela eram os pais dos alunos que possuíam renda superior a R$ 1.500, porque era uma escola particular, ou seja, na cabeça da gente, uma pessoa que recebia menos de R$ 1.500 não tinha condição de manter aquele aluno naquela escola. Então, a gente estabeleceu essa meta que é para poder delimitar o nosso estudo, né? Que dá para investigar a cidade como um todo. Fizemos um questionário, e aí ela foi com um tablet, né? E abordava as pessoas na rua e tal. Pronto, foram realizadas 320 entrevistas, que foi estratificada aqui, né? Pelo sexo, idade, Então, ou seja, olha que trabalho fantástico, em que a gente saiu do campo da teoria, dizendo que o secretário pode atuar como consultor, e foi para a prática, para provar que realmente é possível. Dentro de consultoria, tem um estudo de Antunes e Araújo. Quando eu mandar o link aqui, o slide, eu vou mandar o link também. Eles apresentam
essas áreas de atuação pelo consultor. Então, lá dentro do artigo tem um detalhe enorme. Dentro dessa área geral, quais são essas áreas? Então, ali você pode pegar, você pode ler, você pode pensar num problema e investigar isso aí. Dúvidas até agora? Comentários? Antes da gente continuar. Digam aí, fala alguma coisa. Não, professora, nessa pesquisa que a senhora, nesse TCC, né, dessa última que a senhora apresentou, foi muito interessante porque eu já tinha pensado em alguma coisa, algo voltado para isso, com o secretariado remoto, né? Como eu estou trabalhando agora nessa área, acabei lendo alguns artigos mais para essa área, então eu acabei desenvolvendo algumas perguntas, problemas, justamente muito parecida com essa que ela apresentou agora, com essa pesquisa. Que legal. Totalmente diferente os campos de atuação, mas a consultoria voltada para essa questão de visibilidade do secretariado remoto. Então, que massa, Jussara, muito bem. Acabei escrevendo aqui algumas coisas com essa última fala da senhora também. Depois eu mando para você esse artigo, para lhe inspirar aí, ver as perguntas que foram utilizadas, algumas e tal. Esse artigo que tu tá fazendo esse artigo, Jussara? Assim, né? O artigo que eu desenvolvi na pesquisa 1, né? Foi voltada para essa área, então eu já tinha pesquisado bastante. Só que depois que eu comecei, isso sempre foi uma área que eu queria atuar. Então, depois que eu comecei a trabalhar com a Jaque, algumas coisas se abriram, assim, como um leque para mim, né? Então, eu decidi continuar nessa área com o secretariado remoto. Inclusive, para fazer esse trabalho agora, eu estou construindo algumas perguntas, problemas, para tentar me direcionar realmente. E aí, foram algumas direcionadas justamente para essa área da consultoria, voltada para a visibilidade do secretariado remoto. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Então, tu vai caminhar por isso aí, né? Secretariado remoto e tal, né? Para eu entender melhor. Show de bola, Azul. Vamos nós, né? Empreendedorismo. No empreendedorismo, aí o que a gente tem de base? A gente tem que no empreendedorismo, as pessoas elas são diferenciadas, possuem uma motivação singular para poder criar um negócio ou para poder propor uma melhoria ali, né? Mudar aquele ambiente de trabalho, algum processo. Não é? Então, essas pessoas elas fazem a diferença nessas organizações. Então, é algo também que a gente pode investigar. O intraempreendedorismo, que é aquele empreendedorismo dentro das empresas, não necessariamente quando a gente cria uma empresa. Então, que tipo de empreendedorismo a gente pode fazer? Como é que isso pode ocorrer? Então, a gente poder provocar isso e investigar os secretários, que tipo de mudança eles fizeram, que tipo de proposta, que tipo de inovação nos seus ambientes. Inclusive, deixa eu pegar um livro aqui, que foi um artigo orientado pela professora Angelucci. Espera aí. Rapidinho. Não estou achando, não. Não estou achando assim fácil. Mas é um livro em que ele falava sobre não sei o que de inovação nos ambientes secretariais do Campus 4. Ou seja, empreendedorismo, intraempreendedorismo, né? Muito legal. E aí, olha, que tipos de empreendedorismo, quais são os ramos e tipos de negócios que já foram criados pelos secretários, né? Então, secretariado remoto, tá? Mas qual é o ramo especificamente? Não dá para você prestar todo tipo de serviço só porque é remoto. Como secretário, ele pode se enxergar como profissional empreendedor, quais são as competências, né, habilidades e tal. A criatividade dos negócios, então assim, a criatividade é algo que a gente deve explorar em tudo, até como eu falei, né, na live que eu fiz no início do mês, a convite do Ser Coletivo lá da UFPE, que a criatividade ela está em tudo, em todas as atividades que a gente faz, inclusive na pesquisa. Então, como que a gente explora isso? Será que realmente a gente tem secretários, estudantes que são criativos? Como é que se dá esse processo de criação e tudo mais?
E as competências empreendedoras, né? Como é que se difere esse perfil? Um empreendedor tem um perfil, o outro não tem, então estudar isso aí também é legal. Tentar mapear, né, quem são esses profissionais que atuam como empreendedores, como empresários, empreendedores empresários. Aí nessa questão, aí tem o assessoramento remoto, né? Porque além da gente estar trabalhando a assessoria, no assessoramento remoto, a gente também está trabalhando no empreendedorismo e também a consultoria, né? Então, assim, o assessoramento remoto, o secretariado remoto, ele traz aí, e inclusive é possível a gente fazer um ponto de intersecção, né? Assessoria, consultoria e empreendedorismo, secretariado remoto. E aí tem esse estudo que eu trago para vocês, né, que foi publicado por mim, meu amigo Raul, em que a gente, né, assessoramento remoto por meio de escritórios virtuais, uma categorização de serviços prestados. Então, até então, a gente não tinha uma categorização dos tipos de serviços que são prestados. É uma dificuldade a gente encontrar e divulgar, né, pesquisas científicas em que os sujeitos da pesquisa são os secretários remotos, porque a gente não tem um site em que eles possam ter esse banco de dados, né, de secretários remotos, a gente não tem. Então a gente tem dificuldade de encontrá-los, e quando a gente encontra, eles não querem responder, porque eles ficam receosos da concorrência, né? Então a gente, mesmo que a gente diga que é para fins de pesquisa científica, que é anônimo e tal, mas é muito difícil. Então, dos poucos estudos que tem, a gente conseguiu, né, inclusive, investigar esses serviços que são prestados, traçar um perfil desses profissionais. Então, qual é esse perfil que atua como secretário remoto? Será que esse perfil dele, agora é uma pergunta, né? Será que esse perfil dele tem a ver com esse perfil empreendedor? Então, se tiver a ver, a gente consegue aí deduzir ou apontar que quem atua com secretário remoto é empreendedor. Logo, se você não tem aquelas características empreendedoras, aquelas competências, dificilmente você vai conseguir ser um secretário remoto assim com mais sucesso, né? Porque você vai ter que ter um esforço muito maior para desenvolver essas competências empreendedoras. Afinal de contas, você ali é dono do seu próprio negócio. E aí a gente categorizou esses serviços prestados, né? Como foi que a gente categorizou? Olha aí. Serviços burocráticos gerais, serviços orçamentários, serviços de marketing. Aí, no artigo, tem lá, né? Cada tipo de serviço que são prestados nessas categorias. E aí, no estudo mais recente que a gente fez, que a gente estava investigando o secretariado remoto, prestando serviço aos docentes. Então, aqui, obviamente, que essa categorização de serviço já está desatualizada, né? Porque a gente já encontrou uma outra categoria em seguida. Enfim, né, a pesquisa ela vai desenvolvendo, e nessa situação de secretariado remoto é interessante, porque à medida que o próprio nicho do mercado vai se desenvolvendo, a gente como pesquisador, e Raul, que a gente está muito antenado a isso, a gente vai tentando acompanhar. Então, antes, acho que quando saiu o primeiro artigo do secretariado sobre o secretariado remoto, foi em 2012, de Barros, e aí quase a gente não via, né, secretários remotos, eram poucos. E aí a gente foi fazendo os artigos, né, meio que fazendo uma previsão, meio que explorando com os poucos assistentes remotos que existiam. E hoje, de repente, impulsionado pela pandemia da Covid-19, muitas pessoas estão atuando como secretários remotos. Então, parece até que a pesquisa, né, ela se antecipou de fato, a essa atuação, né? Não se antecipou totalmente, porque já tinham pessoas que atuavam, mas era algo assim muito, muito tímido, né? Muito introspectivo. E agora, quando a gente publicou esse artigo, assim, né, sobre os tipos de serviços, achando que era algo assim bem avançado, então a gente já está meio que atrasado, né? Porque já tem outros tipos de serviços, aumentou demais a gama, então a gente tem que novamente voltar para campo, identificar esses serviços, criar novas categorias e pesquisa isso, gente. Pesquisa isso. Isso é motivante. Temos também aí a cogestão de secretariado. Certo? Na cogestão, inclusive, a gente tem nas nossas DCNs, né? A gente tem
em que ela diz que é o exercício de funções gerenciais. Então, que tipo de funções? Quais são essas competências? Tem tudo a ver com liderança, então é a gente trazer a temática da liderança também para a atuação do secretariado, o tipo de liderança. Inclusive, eu fiz um artigo que foi até um resumo expandido, fazendo essa relação, né? Talvez a liderança que é exercida pelo secretário é a mesma exercida pelo chefe dele, por questão de influência. Ele fica influenciado. Se o chefe ele é autoritário, o secretário ele pode ter uma liderança autoritária. A gente fez um estudo sobre isso e isso foi comprovado nessa organização que a gente fez. Isso. O chefe que era democrático, o secretário apresentava também uma liderança democrática. Mas será que isso se repete em outras organizações? Será que se eu tiver um chefe autoritário, diante da minha experiência, diante do meu aprendizado, diante das minhas relações com as pessoas, eu vou querer reproduzir esse comportamento autoritário? Ou eu vou dizer assim, não, eu vou filtrar. Ele é autoritário comigo, mas eu não quero ser com a minha equipe. Por quê? Porque tem uma implicação aí, né, de um chefe autoritário e de um chefe democrático. Então é algo que a gente pode investigar também. Pegar uma organização, secretário executivo, você atua como líder, liderando um estagiário, liderando outras pessoas, atua. Então vamos lá, que tipo de liderança o seu chefe exerce? Que tipo de liderança você exerce? E fazer essa comparação. Então é algo legal. E outros temas também que podem ser investigados, é que eu não estou lembrando, eu só estou aqui pincelando, que é para vocês irem pensando aí. Na cogestão tem, né, gestão e assessoria administrativa, e novamente aqui, ó, a criatividade, então a gente gerir com criatividade, com inovação, né, e obviamente isso aí implica em abertura de novas mudanças, uma consciência mais comprometida, né, voltada para a ética do ensino profissional e tal. Aí também a gente tem as funções administrativas, né, o planejar, controlar, dirigir, organizar. Como é que essas funções elas estão dentro das rotinas secretariais, né? A gente não vai falar de um todo, as funções administrativas no todo, não. Pontualmente, exemplo, arquivamento de documentos. Dentro da atividade de arquivamento de documentos, como é que as funções administrativas elas estão ali dentro do arquivamento de documentos? Né? Então, a gente vai olhar especificamente uma atividade e colocar essas funções de gestão. Trouxe aí um exemplo para vocês. É do livro Modelos de Gestão, inclusive esse livro tem até na biblioteca, mas tem pouco, acho que eu tenho 2 exemplares lá. Do PDCA, né? O PDCA é um modelo de gestão em que ele é para acompanhar um processo, né? E aí esse PDCA ele foi aplicado numa reunião, e então veja que legal. A gente pode pegar esses modelos de gestão e aplicar numa atividade nossa, entendeu? Numa atividade. Aqui foi aplicado numa reunião, mas se fosse uma organização de viagem, se fosse na elaboração de um processo, documentos administrativos. Então, como é que se ocorre esse processo? Então, veja, o PDCA, que aí já vem do P, né, que é o planejar. Então, ele foi criado aqui, ó, planejar a reunião, fazer a ata, a convocação, organizar os materiais, reservar o ambiente, local e tal. Depois veio o DO, que é justamente o processo da gente acompanhar, estabelecer a metodologia, todo aquele processo da reunião. O C, que é o de checar e de acompanhar tudo ali que foi ocorrido na reunião, fazer a ata e tudo mais. E aqui ele vem dizendo, ó, em que ocorre, qual é a atividade que ocorre em cada processo. Então, no P, antes da reunião, no DO, durante a reunião, o C, que é o checar, o pós-reunião, e o F, que é de ação, né, vem também pós a reunião, buscando processo de melhoria para a próxima reunião. Então, muito legal isso que foi feito e serve de estímulo para vocês, né, buscarem isso. Modelos de gestão. Aí vai ter o balanço de scorecard, vão ter vários outros. E como é que a gente pode pegar esses modelos e adaptar? Então, como que isso contribui para o desenvolvimento, a qualidade do nosso trabalho enquanto secretário executivo? Isso é muito legal.
Inclusive, eu trouxe aí um exemplo também de um outro artigo, que é, né, o que se compreende por gestão secretarial, uma percepção dos estudantes. O que é que os estudantes entendem por gestão? O que é que os estudantes entendem por assessoria secretarial? O que é que os estudantes entendem por consultoria? Então, a gente sair esmiuçando. Então, cada área dessa dá um artigo, dá uma pesquisa. A partir do entendimento deles, das percepções deles, a gente fazer esse desdobramento. E aí o objetivo desse artigo foi analisar a compreensão, né, de uma amostra, né, então não foram todos os estudantes, que esses estudantes da UFC têm sobre a gestão secretarial. Então, obviamente, que isso aí vai nortear o ensino, minha gente. Se eu estou ensinando que a gestão secretarial é X e os estudantes percebem que ela é Y, tem uma lacuna aí. Então, a gente precisa diminuir essa lacuna, fazer com que o estudante entenda que gestão secretarial X é X. Entendeu? Aí, esse artigo também ele é muito legal, ele traz essa comparação, né, o que é gestão secretarial, isso aí é produto, resultado da pesquisa, o que é essa gestão organizacional e outros. Então, vale a pena a leitura, para vocês também se inspirarem. Por fim, a gente tem a docência em secretariado, né, que é uma área de atuação, em que a gente pode ser professor, inclusive a gente tem alguns egressos, como Edna Calisto, né, que atua como professor na escola de base e na escola Luiz Aprígio, em Mamanguape. Então, a gente pode ser professor de ensino de base, ensino técnico, ensino profissionalizante, ensino de graduação e também ensino de pós-graduação, caso a gente tenha informação específica, né, como mestrado e doutorado. Certo? E aí, vamos às problemáticas. Né? Com mestrado ou doutorado. Então, é por isso que há um incentivo a essa qualificação, né? Quando o professor diz assim, vou me afastar porque eu passei no mestrado, porque eu passei no doutorado, então a instituição, ela aprova, né? E às vezes a gente se afasta mesmo sem ter o nosso salário interrompido. Anitta, não sei qual a disciplina que ela dá. Não sei. Sei que ela trabalha. Eu posso perguntar depois, eu tenho ela no Instagram. Entendeu? Então já começa daí a necessidade de termos professores para dar aula, exemplo, em secretariado, né? E aí a gente tem que ter essa titulação. Inclusive tem um artigo, tem 2 artigos que falam sobre isso, né? Essa evolução da busca pela titulação de mestrado e doutorado em secretariado. Por quê? Porque muitos da gente se formava e vão para o mercado. Por isso que muitos dos cursos de secretariado foram iniciados e por muito tempo sustentados por professores de outras áreas de conhecimento. Então, eles faziam esse esforço, a gente tem que reconhecer e valorizar isso. Eles faziam esse esforço para ensinar a nossa área, porque muitos de nós não queriam, a gente ia para o mercado. Obviamente que isso foi mudando, né? Então, tem um estudo que traz isso, essa quantidade, traz o programa em que esses professores, né, adquiriram mestrado, doutorado, traz a tese, enfim, é algo legal também de se investigar. Já que a gente não tem mestrado na área, né? Ou seja, outra problemática, outra provocação, inclusive, de um nível assim mais complexo. Atuação docente, né? Então, como é que se dá essa atuação docente? Por que eu quero ser professora, meu Deus? Então, é da gente investigar. Por que, Beli, tu quer ser professora? Por que, Janete, você quer ser professora? Por que, Cátia, você quer ser professora? Então, às vezes, inclusive, são estudos são poucos estudos sobre isso. Os estudantes eles ficam tão focados neles que eles não enxergam os docentes, os professores, como sujeitos de pesquisa. Se você tem a intenção de ser professor um dia, aí você tem suas motivações, mas deixa eu entender também as motivações do outro, deixa eu entender também as dificuldades que o outro passou, porque isso vai me antecipar e eu vou tentar driblar essas dificuldades que o outro teve para não passar. Né? Então, a atuação docente. O dom, a vocação, o amor pelo outro, o amor à profissão, faz com que a gente queira continuar em sala de aula, faz com que a gente queira ir para a sala de aula ensinar em secretariado, entendeu? A gente pode ir para a pós-graduação, ensinar uma disciplina que não seja específica do secretariado, mas um desejo maior, pelo menos para mim, foi pelo secretariado, né?
E aí, será que essa carreira docente ela é atrativa? Será? É atrativa pelo quê? Quando a pessoa diz o motivo pelo qual ela quer ser professor, então tem alguma coisa que atrai ela. Mas o motivo que me atrai não é o motivo que vai atrair Joséine, não é o motivo que vai atrair professor Jassuípe, não é? Entendeu? Então, cabe a gente investigar isso aí para a gente também conhecer um pouco desse cenário. Então, alguns fatores que são atrativos. Horários flexíveis, sim, a gente tem horário flexível, né? Embora a gente tenha um dia fixo da aula, mas a nossa rotina de trabalho não tem rotina, então é tudo muito dinâmico. Então, para quem não gosta de rotina, é uma profissão perfeita. Liberdade de ação na sala de aula, então a gente tem a nossa própria autonomia de planejar uma aula, né, de fazer da forma que a gente acha melhor, dessa interação também com os estudantes. A própria estabilidade, né, quando se trata de órgão de atuação pública, né, porque quando é privado, tudo é instável. Até o governo também está meio instável, né? Até o governo também está meio instável. Mas, no grosso modo, tem também essa estabilidade. Tem muitas pessoas que buscam essa carreira docente, principalmente universitária pública, porque buscam por essa estabilidade. Também porque, pelas perspectivas e pelos novos caminhos que essa carreira proporciona, as facilidades de acesso, e aí eu falo especificamente no secretariado, como é uma área que não é muito almejada pelos profissionais, então a concorrência ela é baixa, baixíssima, mas também o nível de exigência é muito alto. Então, você vê, né, nesse concurso que eu fiz para a UFPB, se eu não me engano, eu acho que eram 11 pessoas concorrendo. 11 para uma vaga. 11 pessoas. Mas o nível dos candidatos era altíssimo, pessoas que já tinham mestrado também, pessoas que tinham publicação de trabalho, pessoas que já tinham sido professores, então assim, é pouca gente, mas o nível é altíssimo. O concurso que está tendo agora para professor efetivo na UFPE está pedindo doutorado como pré-requisito, então tem que ser formado em secretariado e tem que ter doutorado, então a concorrência é baixíssima, eu acho que não tem 10 pessoas inscritas. Se tiver, deve ser isso. Mas o nível é altíssimo, então assim, tem essa facilidade, entre aspas, né? Se você vai se preparando, vai fazendo seu currículo, vai se expondo, dando aula, se preparando, então tende a ser mais fácil, porque a concorrência ela é mais baixa, né? E tem o prestígio social também, né? Você dizer, embora a educação seja um pouco desvalorizada pela sociedade como um todo, mas tem esse prestígio de a gente dizer, sou professor, principalmente em dizer, sou professor universitário, independente se é público ou se é privado, e se for de público, o prestígio é ainda maior. Então, isso é algo que atrai as pessoas a atuarem como docente. E os salários, né, minha gente? Mesmo que estejam defasados, desatualizados, sem correção, sem aumento, mas eles ainda continuam atraentes, comparado a outras profissões, né? Mas, obviamente, que existem vários outros motivos porque uma pessoa quer seguir a carreira docente. Cabe a gente investigar. Aí tem um artigo recente ó, que meu amigo Raul publicou com os colegas dele, falando sobre isso, uma parte, né? De repente, professor, uma análise sobre a dupla jornada de secretários atuando como docente. Então, é o meu caso. Inclusive, eu respondi essa pesquisa. Por quê? Por um determinado tempo da minha vida, depois que eu me formei, durante o dia eu trabalhava como secretária e à noite eu dava aula. Como eu queria a carreira docente, então eu tinha que ir me preparando. Então, Cibele hoje quase não dorme, trabalha muito, você avalia antigamente, né? Então, eu trabalhava durante o dia como secretária e de noite eu dava aula. Eu praticamente não vivia, mas porque eu tinha um objetivo a alcançar e eu precisava me qualificar para os meus concorrentes, né? Para quando houvesse uma seleção desse tipo. Então, é algo também que a gente pode investigar, do tipo, como é que se deu essa dupla jornada? Isso aí, eles delimitaram um estudo
a partir dos associados da BPSEC, mas a gente pode fazer isso tomando outro parâmetro como critério. Então, a gente pode investigar também o perfil do docente, né? Ensinar exige humildade, tolerância. Por que uns não são humildes, outros não são tolerantes? Por que uns são descomprometidos e outros são comprometidos demais? Né? Então, assim, que perfil de docente necessário é esse? Que perfil de docente nós temos na universidade? Aí às vezes há uma reclamação, né? O professor fez isso, o professor fez aquilo, o professor faltou, o professor... Mas também tem o outro lado, que professor maravilhoso, dá uma aula excelente, o professor que não falta, o professor apontou. Então, assim, a gente tem uma multiplicidade desse perfil, dessas competências. Então, que perfil de fato a gente tem no nosso curso da UFPB? Será que é esse perfil que a maioria, eles são mais considerados como os bons professores ou não? Então, como é que a gente pode mensurar isso aí? É uma problemática também. E aí, para a gente chegar mais para o fim, tem algumas problemáticas, como a ausência de professores em secretariado ocasiona alguns problemas. Por exemplo, dificuldade de encontrar professor para orientar. Professores de outras áreas, às vezes, não querem orientar em secretariado porque não conhecem, porque não querem sair da sua área de estudo. Professores de outras áreas fazem seus projetos de extensão de pesquisa com bolsa, não querem os nossos alunos, só querem os alunos deles. Então, isso são algumas problemáticas, né? Problemática também, que era a situação que eu falei anterior, de que a gente se forma e já vai logo para o mercado de trabalho, então a gente não olha para a docência, o que reduz consideravelmente essa quantidade de profissionais que atuam como docentes, né? Esse status, né, da ciência que ainda está em construção, já que os professores é que são pioneiros, assim, não é nem pioneiros a palavra, mas é aqueles que levam nesse carro-chefe da produção científica. E aí, a inexistência de mestrado e doutorado na área. Isso também pode ser um problema em decorrência da ausência de professores com graduação em secretariado, né? Dessa quantidade maior do que tem hoje. A ocupação e o cargo, né? A remuneração nem sempre condiz com o que é exigido, né? Então, com o que é exigido nessas áreas, assessoria, consultoria, gestão. Então, às vezes, a gente está ali trabalhando como assessor, a gente se forma, a gente espera receber um salário, a gente não recebe. Então, o que é que falta, né, para a gente poder... Será que a culpa é só o mercado, é só a economia, é só a crise? Inclusive, até José me orientou sobre isso, falando sobre a empregabilidade na Paraíba, e perguntou qual era a faixa salarial, perguntou se o egresso, depois de formado, ele buscou outras formações, como especialização, mestrado, e se por conta disso o salário aumentou, para a gente entender qual era a relação que existia entre o salário e a capacitação. E também a inexistência do conselho, né, que isso aí é uma problemática, inclusive de âmbito político e tudo mais. E aí, cabelo em pé ou não? Muita informação que eu não quero feedback. Digam aí, ideias na cabeça surgiram ou não? Surgiram ideias, né, minha gente? Pois bem, viu? Vamos começar a trabalhar. Tayane, David, Joyce, que estão vindo hoje. Acho que Tayane veio na primeira aula. Caí em campo para correr atrás, começar a fazer o artigo, né, semana passada. A gente também deu essa enxurrada de informação e muitos de vocês já começaram a pensar num tema e tudo mais. Então agora é a gente ir para a prática, né? Vamos começar a tirar essa ideia da cabeça e começar a colocar no papel. Então, como eu falei, eu confesso, né, gente, é muita informação. Vocês querem um intervalozinho de 5 minutos? Porque agora a gente vai começar de fato a construção do artigo científico. Quer algum intervalozinho? Ou a gente pega direto. Estou aqui à disposição de vocês. Intervalo?
10 minutos? Sim, professora, pra gente tomar uma aguinha. Muito bem, então vamos lá. Intervalo, vejam só, é 8h18. 8h28, a gente está aqui pontualmente, porque tem muita informação. E como a semana que vem a gente não vai ter aula, porque estaremos no evento, eu preciso passar para vocês virem e ficar trabalhando em casa. 10 minutos a gente volta. Vamos lá.